Galera, a personagem Diana chegou no Free Fire na atualização de setembro de 2020, trazendo uma nova habilidade que não possui apenas um, mas sim 4 efeitos. Mas será que vale a pena gastar diamantes e comprar essa personagem? Isso vai fazer diferença na ranqueada e vai te ajudar a pegar mestre? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre essa personagem. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, tô contando com você. Antes de qualquer coisa, só queria lembrar vocês que aqui no canal tem um guia completo dos personagens, onde eu faço uma análise mais detalhada com combinações de habilidades, situações de jogo, pontos positivos e negativos, e uma série de informações se você quiser conferir. Vai na playlist guia de personagens desse card aqui, que vai ter tudo isso lá. Bom, então vamos falar aqui da personagem Diana. E eu não posso deixar de citar aqui que essa personagem foi a que vocês mais pediram a análise dela nos comentários aqui do canal em vários vídeos, né? E eu tô deixando aí na tela como agradecimento todos os comentários que eu consegui encontrar que pediam isso, tá? E eu só peço que você que já é inscrito do canal, não esqueça de deixar aquele like aí pra ajudar e se possível também compartilhar o vídeo com mais pessoas. Quanto mais o canal crescer, mais condições eu terei de trazer conteúdos constantes como esse e dar continuidade nesse tipo de trabalho. E desde já, eu agradeço de coração pelo apoio de todos vocês, tá? Valeu mesmo. Bom, então vamos lá. A Diana, ou Diana, né, como você preferir chamar, eu prefiro chamar de Diana, tem uma habilidade chamada Baladeira. E essa habilidade é um pouco confusa para muita gente, porque ela tem 4 efeitos, e cada um desses efeitos funcionam de forma separada. Então nós podemos dizer que a habilidade da Diana, na verdade, não é apenas uma habilidade, mas sim uma habilidade 4 em 1. E para que vocês entendam melhor o que cada um desses efeitos faz, eu vou explicar um por um aqui de forma separada, tá? Então eu vou começar pelo primeiro efeito, que reduz o dano por quedas. Embora o nome seja meio que autoexplicativo, né? Eu vou mostrar para vocês na prática como que isso funciona e por que isso é um diferencial interessante. Sempre que você estiver jogando com qualquer personagem, pular de um lugar mais alto, quanto mais alto for esse lugar, maior será o dano que você vai receber quando você chegar no chão. E isso pode variar entre um dano mínimo de 5 pontos de HP até um dano extremo que realmente vai te eliminar da partida. E um exemplo que eu separei para mostrar para vocês aqui é justamente uma situação de dano extremo, tá? Que é um salto dessa torre de resfriamento aqui, que é mais conhecida como bingolão, né? Se você cair com um personagem sem a habilidade da Diana aqui e saltar pelas laterais, o personagem não vai sobreviver ao salto final. Já com a Diana, levando em conta que a habilidade está no level máximo, além de sobreviver, ela ainda fica com 65 de HP. Eu não separei isso como exemplo aqui, mas fica como informação. Se você saltar pelo meio dessa torre, mesmo sem a habilidade da Diana, o personagem vai sobreviver. Porém, vai ficar apenas com 10 de HP, enquanto a Diana ainda fica com 105. E esse efeito da Diana tem uma variação de acordo com o level da habilidade, que é de 30 a 32, 35, 39, 44 e 50% de redução de dano, seguindo a ordem aí do level 1 ao level 6. Então se a habilidade estiver no level máximo e você saltar de um lugar que te causaria um dano de 100, por exemplo, a habilidade da Diana vai reduzir esse dano para 50, porque 50% de 100 é 50. Acho que deu pra entender, né? Bom, então vamos para o segundo efeito, que reduz o tempo de recuperação de quedas. Esse é mais um efeito relacionado a quedas, porém ele não está ligado ao dano. Por isso esse efeito vai funcionar independente se você sofrer dano na queda ou não. E como esse efeito funciona na prática é o seguinte: sempre que você pula de algum lugar um pouco mais alto com algum personagem, tem um tempo de recuperação de queda, que é esse movimento que o personagem faz de agachar um pouco, colocar a mão no chão e depois se levantar. Durante esse tempo você fica totalmente vulnerável. Somente depois que o personagem termina de fazer esse movimento que você consegue fazer alguma ação. Esse efeito da Diana tem uma variação de acordo com o level da habilidade, que é de 60, 62, 65, 69, 74 e 80% de redução no tempo de recuperação de quedas, seguindo aí como sempre a ordem do level 1 ao level 6. O tempo normal de recuperação de uma queda é em torno de 1 segundo. Fazendo esse teste com a habilidade da Diana no level máximo, esse tempo é reduzido para 0,2 segundos, o que é um tempo realmente bem relevante e dentro do esperado. Se tiver algum adversário esperando na queda, você tem mais tempo de se defender, colocando um gel ou alguma proteção, por exemplo, né? E isso também é válido para quando você cai de paraquedas ou asa delta no começo de uma partida clássica. O tempo de recuperação vai ser mais rápido, e se tiver alguém te marcando na queda para cair junto com você, isso ajuda demais. Então esse efeito pode sim fazer diferença em uma partida, tá? Bom, vamos aqui então para o terceiro efeito, que é o que está descrito como reduz a taxa de recuo. Esse efeito é muito similar à habilidade da Laura, porque ele melhora a sua precisão de tiros. Porém, ela tem uma vantagem se compararmos com a Laura, porque a Laura, para funcionar essa melhora de precisão, você precisa estar com a mira aberta. A Diana não. Ela funciona tanto na mira aberta como na mira branca comum. Sendo assim, o efeito da Diana funciona com uma variedade maior de situações
situações e de armas do que a Laura, e até mesmo por isso o percentual de melhora da precisão dela é menor. Eu separei um exemplo aqui para mostrar para vocês, só para que vocês tenham uma ideia de como funciona essa melhora de precisão na prática. Eu não vou focar muito em detalhes porque esse não é um vídeo de testes, tá? Mas sim uma análise completa de personagem, e a ideia é ser o mais objetivo possível. Então o primeiro teste que eu separei aqui é sem a habilidade da Diana, usando uma UMP sem nenhum acessório, e descarregando 3 vezes o pente da arma, mirando sempre na cabeça. Cada pente tem 30 tiros, sendo assim, foram realizados 90 disparos, sendo que 22 foram na cabeça, 13 no peito e 5 nos membros. Já o segundo teste com a Diana vai ser nas mesmas condições, tá? Com uma UMP sem nenhum acessório e descarregando 3 vezes o pente da arma, mirando na cabeça. Foram disparados novamente 90 tiros, sendo 27 na cabeça, 10 no peito e 5 nos membros. Fazendo uma comparação aí do resultado dos dois testes, podemos ver que tivemos 5 acertos a mais na cabeça com a habilidade da Diana. Esse efeito também tem uma variação de acordo com o level da habilidade, que é de 6, 6.4, 7, 7.8, 8.8 e 10% de redução da taxa de recuo, seguindo aí como sempre a ordem do level 1 ao level 6. Levando em conta que essa precisão é de 10% no level máximo, que não é muita coisa, está dentro do esperado, tá? E sendo bem sincero, na prática a diferença entre cada level não vai ser tão grande, tá? O que eu quero deixar bem claro aqui é que isso não é um teste definitivo. Esse resultado da Diana pode ser diferente dependendo da situação, como por exemplo o tipo da arma. A UMP é uma arma que espalha muitos tiros, por isso mesmo eu usei ela para ter uma comparação de uma arma mais difícil. O mesmo vale para a K-47. Depende muito se você vai estar usando coronha, empunhadeira, bipod, etc. Lembrando que nesse teste eu não usei nenhum acessório, e isso também pode dar um diferencial no resultado, tá? Mas como eu disse, esse teste rápido aí foi somente para que vocês tenham uma ideia de como funciona esse efeito da habilidade, tá? E agora vamos para o quarto efeito da habilidade da Diana, que diz reduz o máximo de recuo em 10%. A primeira coisa que eu preciso falar aqui para vocês é que essa tradução está errada, tá? Na verdade não é a redução do máximo de recuo, isso na verdade não tem nem sentido. O que esse efeito faz é bem parecido com o efeito anterior, que melhora a precisão, porém somente quando você atira em movimento. Por isso mesmo, nesse caso aqui eu não separei um exemplo para mostrar para vocês, porque o resultado varia bastante. Afinal de contas você está em movimento e mesmo estando parado tem aquele monte de coisas que eu falei para vocês que ainda pode dar uma diferença. Imagina se movendo. Então eu deixei para fazer isso quando eu fizer algum vídeo de testes com a Diana, né? Porque aí dá para focar um pouco mais só nessas partes, tá? Bom, esse efeito também tem uma variação de acordo com o level da habilidade, que é de 6, 6.4, 7, 7.8, 8.8 e 10% de redução na taxa de recuo quando você atira em movimento, seguindo aí como sempre a ordem do level 1 ao level 6. E só um detalhe, o percentual desse efeito é idêntico ao da precisão do terceiro efeito, tá? Mesma coisa. Agora vamos falar um pouco aqui de combinações de habilidade. Tem duas habilidades no jogo atualmente que combinam muito bem com ela. E a primeira é a habilidade da Laura, visando um estilo de jogo mais a longa distância. Quem tem esse estilo de jogo normalmente gosta de ficar em lugares um pouco mais alto, normalmente camperando, como em guaritas, né? E as habilidades da Diana ajudam muito quando você tem que sair de um lugar desses e se expor um pouco mais, além de ter um reforço direto na taxa de precisão quando você está com a mira aberta. E a outra habilidade é a do de boas, visando um estilo mais rushador, né? Embora o de boas tenha perdido muito potencial em comparação ao que ele era no servidor avançado, ele também tem uma melhora na taxa de precisão quando você está atirando em movimento de 35%. Se você somar com os 10% da Diana, esse valor aumenta para 45%. E o de boas também tem um outro efeito nessa mesma situação, quando você atira em movimento, né? Que é um aumento de 15% na sua velocidade. Embora antigamente não era comum você ver alguém atirando e se movendo, isso era considerado até coisa de noob, atualmente isso é uma alternativa para contra-atacar aquela galera conhecida como analógico, sabe? Que fica só esperando você atirar e ficar parado para poder subir um capa. Atirar em movimento com essas habilidades é um ótimo contra-ataque. E para você que sofre com isso, fica aí a dica, tá? Bom, então reforçando aqui os pontos positivos da habilidade da Diana. É uma habilidade que possui 4 efeitos, então se você usar essa habilidade, na verdade é como se você estivesse equipando 4 habilidades em um único slot. Se você levar em conta algumas habilidades que temos no jogo que tem apenas um efeito, é uma grande vantagem. Outro detalhe também é que essa habilidade ainda não foi despertada, né? Então quando isso acontecer, a tendência é que esses efeitos dela fiquem mais fortes ainda. Justamente por ter essa quantidade de efeitos, essa habilidade acaba sendo muito versátil, servindo para vários estilos e modos de jogo. Inclusive, um exemplo de situação que essa habilidade é muito utilizada é na ranqueada clássica no mapa Kalahari, que é um mapa onde temos vários pontos altos, né? E cair de um lugar desses errado pode custar a eliminação da partida e a perda de pontos valiosos para subir patente. O efeito de melhora da precisão ao atirar em movimento, embora seja apenas de 10%, pode ajudar a contra-atacar quem joga com a tática conhecida como analógico, que eu expliquei agora há pouco para vocês como funciona, né? Então, é uma habilidade que pode ajudar muito nessas ocasiões, tá? E quanto aos pontos negativos,
inimigos. É muito difícil dizer algo negativo sobre essa habilidade, porque como vocês viram aí, ela tem muitos recursos interessantes. Porém, eu poderia citar duas coisas. A primeira é que como ela melhora a precisão, dependendo da situação, isso pode afetar um pouco a sensibilidade que você está acostumado a subir capa, tá? Então logo de cara, talvez você acabe causando mais dano amarelo do que de costume. Pode ser que não aconteça, mas fica de alerta. E a segunda coisa é que os dois efeitos que melhoram a precisão têm um ganho um pouco baixo, né? São apenas 10%. Acredito que esse ganho, se fosse em torno de 15% ou 20%, seria mais interessante. Mas mesmo assim, não é algo que deixa a habilidade ruim, tá? Bom, depois de todas essas informações, chegou a hora de dar o veredito. Vale ou não vale a pena comprar a personagem Diana? Bom, isso vai depender de alguns cenários, tá? E eu só peço que você preste muita atenção nessa parte para que você entenda bem o que eu quero dizer, beleza? O meu alerta aqui é em relação à economia do jogo e para evitar que você desperdice o seu dinheiro, tá bom? Muito bem, hoje o preço dessa personagem, se ela estiver disponível na loja do jogo, são 499 diamantes. Se a gente fizer uma regra de 3 básica aqui, vamos pegar o valor de recarga de 520 diamantes, que é o mais próximo, custa em torno de R$21. Se você pegar 21 e dividir por 520 e depois multiplicar por 499, vai dar um valor de R$20,15 aproximadamente. Esse seria o seu gasto em dinheiro com essa personagem. Lembrando que esses valores poderão estar diferentes dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, tá? Então o preço dela cheio na loja, eu não te aconselho a comprar. Não que a personagem seja ruim, muito pelo contrário, mas existem formas mais econômicas de conseguir comprar ela, como em alguns eventos que a Garena traz que tem itens com desconto, e em algumas ocasiões ela pode colocar personagens. Por exemplo, em uma loja misteriosa mesmo, você pode pegar um desconto de 90% e comprar essa personagem por um preço bem mais em conta. E a outra situação que normalmente pode acontecer, e já aconteceu com a Diana isso, é dar a personagem de graça em um evento de troca ou de login. E nesse caso, a minha dica para você é ver quais são os personagens do evento que você pode comprar na loja com ouro. Os que você tem como comprar na loja com ouro, não compensa pegar nesse evento, porque o ouro você consegue de graça só jogando. Agora diamante não, é bem mais difícil. Então analisa isso, se você tiver, por exemplo, o Maxine, Ford, Kelly e a Diana, compensa nesse caso você pegar a Diana, porque ela nesse exemplo aí é a única que você poderia comprar só com diamantes. Esses são só alguns exemplos, tá, de situações que você pode obter a Diana, mas no geral aí ela é uma ótima personagem, ela se encaixa bem com vários estilos de jogo, o que torna ela bem versátil, mas o que você deve analisar para pegar ela é se você acha que ela se encaixa no seu estilo de jogo e com as suas estratégias. Dependendo da situação, pode ter habilidades melhores de acordo com a sua necessidade no jogo. Tenta analisar isso e também pensar na parte econômica que eu citei aí, porque isso pode fazer economizar muito dinheiro, né? Vale lembrar também que a Garena pode fazer mudanças no jogo e mudar algumas coisas na habilidade dela, como vem acontecendo nas últimas atualizações com alguns personagens. Inclusive eu tenho uma playlist completa aqui no canal sobre todas essas mudanças, e se você quiser conferir, dá uma olhada nesse card aqui, tá? Que vai ter todos os vídeos dessas mudanças aí. E se acontecer isso algum dia com a Diana, esse vídeo estará nessa playlist também, por isso eu te aconselho a dar uma olhadinha nela. É importante informar isso aqui porque a qualquer momento a Garena pode dar um buff, um nerf ou até mesmo trazer um despertar de algum desses personagens e acabar mudando tudo, né? Bom, mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar as dúvidas sobre a personagem Diana, e se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso e não vai custar nada pra você. E também ativar o sino do canal, assim toda vez que publicar mais vídeos como esse daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E ó, não sai do canal ainda não, eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar, tem mais análise de personagem, dica de jogabilidade, tem bastante coisa interessante, clica aí e confere que eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo e continuar aqui no canal. E eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo, quem quiser interagir comigo é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou! Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide.